O nosso entrevistado no dia de hoje é um dos sócios da maior indústria de polpas de frutas de Ubatã, do estado da Bahia, e abrangendo a 14 estados. Nós vamos conversar com o senhor Rui. Nós já estamos aqui no Trical, sabor não tem igual. Não esqueça, compartilhe, curta esse vídeo e, claro, se inscreva no nosso canal para que a gente possa continuar entrevistando várias personalidades em todo o estado da Bahia. Bom dia, Garcia. Para mim é um prazer poder participar desse bate-papo com você. Bom, indústrias Nutrical. Como é que foi o início de tudo, Rui? Garcia, é muito interessante. A região cacaueira, ela é uma região rica, né? E sempre foi uma região rica. Mas de tempos em tempos acontecia algumas crises que não duravam muito tempo. Uma dessas crises foi no ano na década de 80, 1980, 83, mais ou menos. Foi quando havia uma produção grande de cacau, que, por sinal, na época, o Brasil chegou a ser praticamente o primeiro produtor mundial de cacau. Chegamos a mais de 450 mil toneladas de cacau. Mas, por outro lado, não havia preço, né? O cacau estava desvalorizado. Então, havia um começo de crise na região cacaueira. E pouco tempo depois, alguns anos depois, melhor dizendo, surgiu também a vassoura de bruxa. E a vassoura de bruxa ela veio devastar toda a região, empobreceu a região, certo? E os agricultores ficaram pobres de uma hora para outra, a região ficou também desvalorizada, muita gente foi embora, e aí começou um período muito difícil. Foi nesse período nessa década de 80, precisamente em 1983, foi quando meu pai, né, em uma de suas viagens a Ipiaú, ele foi lá, resolveu o que tinha de resolver, e chegando lá, resolveu ir numa lanchonete, fazer um lanche. Lá ele pediu um suco. E o rapaz que o atendeu ofereceu para ele o suco de cacau. Ele disse, não, suco de cacau eu já conheço. Ele disse, não, mas você já conhece a polpa de cacau? Ele disse, não, como é? E aí o rapaz que estava atendendo ele foi, pegou a polpa congelada, mostrou para ele, ele olhou, interessante. E essa mesma pessoa disse para ele o seguinte, olha, se eu tivesse fazenda de cacau, eu iria industrializar a polpa de cacau também. Ele tomou o suco, gostou e veio embora. No mesmo dia, à noite, na hora do jantar, né, ele sentado, eu ia passando com meu irmão, com o Val, meu sócio, meu parceiro, e ele chamou, meninos, cheguem até aqui. Eu tinha 19 anos de idade, ia fazer 19 anos de idade, e o Val ia fazer 18 anos de idade na época. Ele chamou e perguntou, meninos, vamos montar uma fábrica de polpa de frutas? Imediatamente nós gritamos, bora, não sabia nem o que era isso, praticamente. Ele estava terminando o ensino médio, né? Bora, animado e tudo. Certo. No outro dia ele nos procurou e disse, e aí, tá de pé o negócio? Tá. Pronto. E aí vamos procurar saber como é que vai industrializar esse produto, aonde que nós vamos industrializar esse produto, porque não tínhamos local para isso, a propriedade dele ainda não tinha energia elétrica, e nós não conhecíamos, não sabíamos nem como era a fábrica de polpa de frutas. Foi quando o meu pai, descobriu que em Piauí tinha uma pequena fábrica que estava começando também. E nós entramos em contato com o pessoal prontamente liberou a nossa ida, nós fomos lá, chegamos lá, era uma área de mais ou menos 20 a 25 metros quadrados, uma coisa pequena, bem rudimentar, bem simples. E nós vimos, não tinha nada de demais, era uma coisa realmente, alguns liquidificadores domésticos, um balcão, uns 2 freezers mais ou menos, e umas peneiras, porque você batia ali a polpa com o caroço, com a água e despopava no liquidificador, depois virava numa peneira embaixo da bacia, e ali batia, e aí
Poxa, legal. Aí, deu para entender, menino, como é? Deu. Aí a gente, beleza. E aí nós viemos embora. Ele sempre foi muito ativo para essas coisas. Meu pai tinha uma visão de futuro extraordinária, um ser humano fantástico, era um ser humano fantástico. E chegando aqui, ele tomou logo a iniciativa. Ó, vai ser no fundo da nossa casa mesmo. Lá tinha um pequeno cômodo de mais ou menos 10 metros quadrados, não, 10 a 20 metros quadrados, mais ou menos. Eu não tenho uma noção exata, mas é mais ou menos isso. Pequeno. E fizemos o mesmo formato da que nós vimos lá em Piauí. E começamos a trabalhar. Lógico, inicialmente era alguma coisa só para dar uma atividade para mim e para meu irmão. Né? Porque era uma coisa nova, ninguém sabia se ia dar certo. Era no fundo da nossa casa mesmo, ali. Ele arrumou, ajeitou e preparou, botou pedreiro, deixou tudo prontinho. E nós continuamos, partimos para lida, no caso aí, né? Tínhamos que buscar as cabaças de cacau lá na fazenda, trazíamos no carro, descarregávamos no fundo da nossa casa. Eu, meu irmão, minha mãe chegou a ajudar, as pessoas que estavam conosco, pouca gente ali nos ajudando também. E a coisa foi acontecendo, né? Aquela coisa que começou parecendo que era só ali como se fosse para vender um punhadozinho aqui, outro ali, outro acolá, foi dando certo. A gente foi entregando em alguns lugares, oferecemos nas lanchonetes, fomos para Ipiaú, pouco tempo depois estávamos em Baitaba, Uruçuca, e as coisas foram acontecendo. Né? Então chegou um ponto que ficou pequeno, não estava dando mais para ser aqui. Na época já tinha energia na fazenda, já tinha colocado, nós mudamos para lá para a fazenda, e numa área um pouco maior, né, umas 3 ou 4 vezes maior, e foi crescendo, foi dando certo. Né? Algum tempo depois já estávamos em Jequié, num supermercado maior, já tínhamos conseguido colocar um rótulo na embalagem. Né? E interessante que um caso que nos aconteceu, nós entregávamos em Jequié durante já algum tempo, e nós não sabíamos, Garcia, naquela época não tinha internet, não tinha Sebrae, nada que pudesse te ajudar, pelo menos ao nosso conhecimento. Tudo era muito mais difícil. A pesquisa tinha que ser ou em loco, ou livros, alguma coisa assim, que era muito mais difícil também. Mas não era fácil buscar. O acesso à informação era muito limitado. O acesso à informação era muito limitado. Não é? Então eram muitas as dificuldades. E nós chegamos lá em Jequié, num supermercado, um grande supermercado, nós passamos a atender, e um certo dia nós fomos, abastecemos, viemos embora. Dias depois alguém nos ligou, ó, tem um pessoal aqui do Ministério da Agricultura. Ah, tá, o Ministério da Agricultura, para quê? Eu não sei, não sabia, fiquei voando também, né? Todo mundo novo, aprendendo as coisas a cada dia. E, pois é, olha, pegaram aqui o teu produto e levaram. Cara, beleza. Esquecemos durante um tempo. Uns 20 a 30 dias depois, chega uma notificação no Ministério da Agricultura. Fala o que é isso? A gente vai e abre. Estava uma auto de infração, porque eu não tinha um registro no Ministério da Agricultura. Nós já tínhamos o CNPJ, que antes era o CGC, hoje é CNPJ. Nós já tínhamos o CNPJ e achávamos, e a inscrição estadual, achávamos que estava tudo ok. Não é tudo ok. Mas não, nós não sabíamos, não tínhamos esse conhecimento. Aí está lá uma multa de não sei quanto, vai ter que fechar a fábrica. Falei, meu Deus do céu, e agora? Quando a coisa está começando a dar certo. Aí eu saí daqui, fui para Salvador, meu irmão ficou aqui na fábrica, eu fui para Salvador, chamei mais alguém aí para dar uma força para a gente, uns amigos, que lá não conhecia Salvador direito, não sabia nem me movimentar direito por lá na época. Até hoje eu sou assim. E fomos ao Ministério da Agricultura, né? Lá encontramos com a fiscal, ainda lembro o nome dela como hoje, doutora Rita Marques Pergentino. Uma pessoa fantástica, excepcional. Nós conversamos, ela viu a nossa, né,
a boa intenção. Você viu que nós estávamos tentando fazer a coisa certa, de forma honesta, de forma limpa. Ela entendeu tudo aquilo que nós explicamos para a gente, mas ela disse, mas infelizmente é a lei, eu vou ter que aplicar. Tá bom, doutor, eu vou fazer o quê? Mas eu vou orientar vocês tudinho como tem que fazer. De qualquer forma, faça a defesa. Vamos ver o que é que vai dar. Aí tá certo. Fizemos a defesa, mas infelizmente chegou o presente, né? E para a época, para quem estava começando, rapaz, foi difícil, ficou pesado. Foi grande, mas ela teve uma boa vontade, assim, uma imensa. Ela veio aqui, ela foi conosco lá na fábrica, nos deu toda a dica. Rapaz, foi fantástico. Foi muito bom mesmo. E outras coisas mais que aconteceram, mas hoje, 38 anos depois, valeu a pena, né? Toda a luta, todo o sacrifício, abrindo mão de muita coisa. Enquanto muitos curtiam, viajavam, a gente estava trabalhando, estava fazendo o nosso trabalho, nosso dia a dia. Lembrando que meu pai, ele foi muito importante em tudo isso, né? Que além, ele no início botar algum dinheiro que ele ainda podia colocar na época, depois veio a crise do cacau, ele perdeu essa condição como todo agricultor que dependia exclusivamente do cacau. Mas ele rente ao nosso lado, presente ao nosso lado. Se precisava em algum lugar, ele ia conosco, nos incentivando, nos dando apoio, colocando o carro dele à nossa disposição. Isso a gente não pode esquecer. Minha mãe sempre presente, a família no geral, né? A base é muito importante, a família é muito importante, né? E isso não pode esquecer. Uns 2 anos depois, ele disse, olha, vocês já estão preparados. 2 anos depois que começou a fábrica, estão preparados, vocês vão administrar agora o financeiro também. Deixa eu entrar nesse mérito relacionado ao financeiro, porque, de fato, nesses 2 anos, vocês só trabalhavam com a polpa de cacau lá no princípio, ou já conseguiam também ministrar outras frutas? Não, no princípio foi só polpa de cacau, né? Só teve a polpa. Depois de algum tempo, nós sentimos a necessidade de fazer uma diversificação. Questão da oferta e demanda? Exatamente, né? Então, havia uma demanda, mas nós precisamos entender como que ia funcionar essa questão de despolpar outras frutas, porque não havia oferta aqui na região. Nós precisamos sair para buscar fora. Então, isso foi mais um grau de dificuldade para a gente. Essa questão do conceito de mudança de cultura, na realidade, porque os fazendeiros, na época, como o senhor abordava, só tinha a monocultura do cacau. A questão da diversificação da lavoura foi importante no processo da indústria? Olha, a diversificação da lavoura veio depois, né? Depois de algum tempo, depois que nós já tínhamos colocado outros sabores na linha, já tínhamos saído, ido para outras cidades, buscar fornecedores, foi todo um trabalho difícil, certo? E nós já estávamos, vamos dizer assim, já estruturado, quando entrou a nossa diversificação. A diversificação, que eu digo, na área de produção, certo? Então foi nesse período em que nós adicionamos esses outros sabores, e foi um outro trabalho para colocar no mercado, porque, é como você falou, questão de cultura. As pessoas na época tinham as frutas nas prateleiras. Eles achavam que o suco só valia a pena se fosse da fruta, só não sabendo que a polpa é a própria fruta, né? Então foram barreiras em que nós superamos, nós vencemos, né, com muita dificuldade. Teve uma coisa muito interessante também, é que era tudo muito rudimentar, como eu te falei para vocês aqui. Então, como nós estávamos com liquidificadores, nós precisávamos melhorar tecnologicamente. Precisávamos acompanhar o que estava surgindo de novo no mercado. Nós já tínhamos comprado uma despolpadeira com muita dificuldade, mas tínhamos comprado, tinha surgido, era coisa nova aqui para a região, e nós acabamos adquirindo uma também. Com muito sacrifício, nós adquirimos. Pouco tempo depois surgiu o empacotamento automático e a câmara frigorífica, né? E uma grande dificuldade que nós tínhamos é porque nós não tínhamos como buscar recursos nos bancos, né? Porque a empresa pequena não tinha esse capital todo. E meu pai não tinha mais condições de ir
ao banco e fazer como ele fazia antigamente, tomava o dinheiro no nome dele e tudo se resolvia bem. Não, nós não tínhamos como dar nada como dar como garantia. Porque a nossa propriedade, assim como a fazenda de milhares de cacaucultores, estava hipotecada ao Banco do Brasil. Nós não tínhamos como realmente tomar dinheiro no banco. Como fazer isso? Então foi uma dificuldade muito grande. Surgiu uma oportunidade no Banco do Nordeste, né, que a própria máquina que você ia financiar, né, que você estava querendo comprar, servia como garantia. Aí surgiu aquela luz no fim do túnel. Poxa, maravilha, nós fomos ao Banco do Nordeste, né, nos anos 90, aí já 90, nos anos 90. E chegando lá, nós deparamos com algumas dificuldades, porque realmente a máquina entrava como garantia, mas você tinha que dar mais alguma coisa como garantia também. O que eu vou dar como garantia? Aí conversando, conversa vai, conversa vem, era uma gerente, ela disse, olha, o recurso tem, mas tenho que respeitar aqui todas as leis e as regras aqui do banco, não posso mudar, eu preciso de uma garantia. Você não tem uma casa para dar como garantia? Eu disse, tenho, e tinha realmente. Mais de uma, que eu preciso de duas. Eu disse, tenho duas. Eu disse, pronto, traga a escritura da casa. Aí eu vim embora. Eu só tinha uma casa. Aí eu E para conseguir essa outra? fui conversar com meu irmão. Velho, passa a tua casa pelo meu nome aí, velho. Na época a empresa só estava no meu nome. Passa a tua casa para mim aí. A gente precisa pegar esse dinheiro, senão a gente não vai para lugar nenhum. Se a gente não trouxer a tecnologia aqui para dentro, o que estiver surgindo de novo para a gente, não vai dar. Aí eu falei com ele, ele disse, beleza, surgiu alguma dificuldade, alguns probleminhas, mas a gente conseguiu e ele transferiu a casa para o meu nome. Né? Aí eu cheguei no banco, sei lá, uns 45 dias depois, 30, 45 dias depois, não lembro mais, e levei lá as duas escrituras. Ela olhou e disse, agora dá certo. Mas aí foi mais 6 meses, quase 6 meses para conseguir esse recurso. Hoje é um pouco mais rápido, mas naquela época era muito complicado, rapaz. Eram muitos papéis, né? E aí nós conseguimos comprar essa máquina automática, aí pegamos um pouco de capital, né? E a coisa foi indo. Um outro grau de dificuldade também, olha só, essa aqui era que, na época, a inflação era muito alta. Né? Então você fazia as contas aqui, não, vai dar para me pagar X por mês aí, dá para ir de boa. Mas só que hoje era R$ 20, um exemplo, a grosso modo, hoje era R$ 20 a prestação, quando era o mês seguinte era 30, e o teu produto não acompanhava. Garcia, nós tivemos que renegociar 2 vezes com o banco. Interessante que era o próprio banco que negava para a gente, não está muito apertado aí não, porque quer renegociar não? E a gente pagando direitinho, nunca atrasamos parcela nenhuma. Claro que é assim, a gente negociava para frente. E assim foi, né? E assim, graças a Deus, deu tudo certo. Esse processo de 2 anos que seu Jeová diz, vocês estão prontos, meninas, e aí tem todo esse problema, vai no banco, busca alternativa, avanços tecnológicos, vai buscar os produtos um pouco mais distantes. Qual curiosidade desses início ali, do pontapé inicial da empresa na mão de vocês? Para você ver que tudo é com dificuldade, realmente, né? Até para a gente valorizar mais também, sabe, Garcia? Tudo novo, eram descobertas, era uma descoberta atrás da outra. Né? Nós sempre estávamos cercados de pessoas que queriam, de alguma forma, ajudar. Isso era muito importante, os nossos funcionários, colaboradores, né? Já tinha alguns, no caso, poucos, mas já tínhamos, estamos sempre junto com a gente, dando uma força. Por sinal, tem pessoas hoje conosco, colaboradores, que estão praticamente desde o início. Deve ter uns 30 anos conosco. Temos uma parte do pessoal que está conosco. Pessoas que nós temos uma gratidão muito grande, porque nos ajudaram, né, estiveram conosco em todos os momentos. E isso é muito importante também. Eu acho que a gente tem que entender que a gente não consegue fazer nada sozinho. Né? Pessoas precisam de pessoas, Garcia. Pessoas precisam de pessoas.
A gente, por mais que a gente ache que nós somos de alguma forma autossuficientes, nós não somos. Nós somos iguais e em algum momento vamos precisar de alguém, ou de um jeito ou de outro, não é? Então, continuando, aí nós começamos a andar por conta própria. Meu pai entregou para a gente e disse, ó, sigam aí o financeiro, tudo, agora vocês vão tocando. Qualquer dúvida, vão me consultando. E isso nós fizemos. Né? Eu, eu juntamente com meu irmão, nós sempre juntos, né? Interessante que as pessoas, quando nós éramos novos, né, garotos, crianças, as pessoas perguntavam se nós éramos gêmeos. Não, nós não somos gêmeos, mas temos uma unidade fantástica, temos uma química maravilhosa, nós nos entendemos muito bem, isso é muito importante também. Nos meus momentos para baixo, ele está para cima, no momento que eu estou para cima, ele pode estar para baixo, a gente ajuda um ao outro, nós entendemos um ao outro, realmente é uma coisa que me deixa muito alegre, muito feliz, porque isso é muito importante para o sucesso da gente, eu não tenho dúvida disso. Bom, vocês não pularam nenhuma etapa, Rui, e conseguiram dominar bem o mercado aqui do interior, estado da Bahia. Hoje nós conversávamos nos bastidores, são mais de 10 estados que vocês conseguem ter uma abrangência, uma penetração, não é isso? Isso, pois é, hoje nós temos uma estrutura, né, uma boa estrutura, atendemos hoje a diversos estados, né, estamos próximos dos 14 estados, mais ou menos, né. Temos trabalhado também procurando diversificar o nosso mix, além da polpa de fruta, temos o suco pronto, temos o energético também, né. A empresa vem trabalhando com seus engenheiros de alimentos também, com a equipe lá do laboratório, buscando novas alternativas também. A gente não para, porque tudo é muito dinâmico. A gente não pode aguardar as coisas acontecerem. A gente tem que estar sempre se antecipando, não é? E em cima disso aí, a gente tem buscado parcerias com grandes redes também. Já conseguimos algumas redes, estamos trabalhando com eles, não é? E até aqui, graças a Deus, tem dado tudo certo. Bom, Rui, o senhor falou que sai da polpa, claro, mantendo o carro-chefe da indústria, entretanto, de novas linhas de suco prontos. Essa é uma grande dúvida de quem está do outro lado. Uma necessidade de mercado ou a empresa tem essa necessidade de agregar o seu rol e implantar novos produtos? Garcia, nós entendemos que isso é uma questão de sobrevivência, né? Tudo tem um ciclo e um dia tudo isso pode acabar. Não é nada certo, é lógico, é apenas uma ideia nossa aqui. Mas então há uma necessidade da diversificação até para você manter bem a estrutura, certo? A polpa de frutas vai muito bem, é um mercado difícil, competitivo, isso a gente sabe, como todo ramo de negócio. Se for procurar qualquer comerciante desse aí, onde quer que ele esteja, ele vai dizer, rapaz, está difícil aqui, está difícil, está difícil. Não, está difícil mesmo para todo mundo, né? Mas a gente tem que lutar, né? Enquanto há a força, enquanto há a esperança, as coisas têm que avançar, né? Então, nós estamos procurando realmente entrar com outros produtos, não é que vai deixar a polpa de forma nenhuma. É um carro-chefe, não é? Mas é uma forma de fortalecer a empresa. E os nossos parceiros também, que eles pedem isso também. Logo, logo vai ter um novo lançamento também, não demora muito tempo, um novo produto. Na verdade, são 2 novos produtos, que não vai demorar muito, vai estar no mercado. E a gente vai tentando, né? A gente não pode parar, Garcia, não pode parar, tem que estar atento, ativo, né? E estar sempre tendo esperança. Porque no dia que a gente perder a esperança, não. Bom, o senhor me citou várias crises lá do cacau, temos outras crises da questão da superinflação e, infelizmente, há um cenário pandêmico, uma crise sanitária aliada com uma crise econômica. Eu sei que a saúde da empresa, pela gestão, pela gordura que tem, ela consegue caminhar. Mas qual é o plano de expansão da indústria nutrical? E nesse processo houve demissões,
houve a manutenção de empregos? Como é que vocês trabalharam esse processo? Porque a inflação, a questão dos índices econômicos, você tem como ter uma prévia, mas uma pandemia é algo que nenhum empresário, ninguém consegue fazer um diagnóstico sobre uma situação dessa. Como é que vocês estão enfrentando esse momento? Garcia, toda empresa, principalmente no nosso país, porque é um país que ora está em cima, ora está embaixo, não é? Tem muita insegurança por parte, principalmente política, né? A política como diz, é a base aí. Qualquer coisinha atrapalha a economia, atrapalha a vida da gente. Então, nós temos como meta manter de forma rigorosa as nossas contas equilibradas, sempre equilibradas. Nós não fazemos, só vamos até onde dá para a gente ir. Se não der, a gente para, né, justamente para não comprometer as finanças da empresa. Porque a gente entende hoje que a empresa não é só Rui e Val. A empresa hoje tem de forma direta quase 150 famílias que dependem da empresa. E de forma indireta quase 600 famílias que dependem da empresa. Então, qualquer passo em falso aqui é um efeito cascata, é um efeito dominó. Então, nós mantemos, nos esforçamos, apesar da crise, das dificuldades, porque nós sentimos também. Pra você ter uma ideia, hoje nós vendemos 30% menos do que vendíamos há 3 ou 4 anos atrás. Com o mesmo número de clientes, até aumentamos. Mas quando a pessoa perde o poder aquisitivo, quando a crise vem, as pessoas têm que consumir menos, não tem para onde correr. Um exemplo, a grosso modo, quem tomava 4 polpas vai tomar 2. Vai botar um pouquinho mais de água, não é isso? E aí vai administrando também uma situação de crise. Então, nós passamos esse período, estamos passando, hoje as coisas estão começando a clarear, graças a Deus. Nós passamos com dificuldade também, mas não houve necessidade de demissão, não demitimos ninguém. Houve uma certa ociosidade, é verdade, na fábrica. Poderíamos até ter diminuído o quadro de funcionários, mas não fizemos isso. Se algumas pessoas não estão mais na empresa porque saíram por conta própria, resolveram buscar outras oportunidades, né, e nós não somos contra isso também. Todo mundo tem direito a buscar, né, o melhor para a sua vida. Mas nós nos mantemos firmes, graças a Deus, estamos saindo dessa crise de forma equilibrada. Bom, esse quadro tem por certo de motivar os jovens, novos empreendedores, a no momento de crise criar, ser resiliente como os senhores forem nos momentos de obstáculo. Qual é a mensagem que o senhor dá para os jovens ou até mesmo aquele empresário que se vê num momento sem alternativa, entretanto tendo como espelho a indústria nutrical e a história que o senhor acaba de nos contar? Garcia, com todos os problemas, Garcia, nós moramos num país fantástico, essa é a realidade. Muito bom isso aqui, temos problemas, todo tipo de problema. A gente não pode, não podia querer que só viesse coisas boas para a gente também, né? Então, o que é o nosso problema, infelizmente, é político. No dia que nós resolvermos o problema político, olha, eu acho que a gente vai estar em céu de brigadeiro, não tem outra história, não. Nós temos água, um país que tem água, tem sol, temos praias maravilhosas, né? Agricultura que bate recorde a cada ano de produção. Nossa agricultura é primeiro mundo, Garcia. É primeiro mundo. Os outros países tremem de medo dos nossos produtores, empresários. Assim como temos em nossa cidade grandes empresários também, pessoas que começaram do zero. Se você for analisar, nós temos aqui, a maioria dos nossos empresários que nós temos aqui, não só em Ubatã como na região, são pessoas que vieram de baixo, que montaram uma estrutura, que se sacrificaram, que
pagam seus impostos em dia, que geram emprego, renda. São pessoas que precisam ser valorizadas muitas vezes pela população. Né? Porque sem os empresários, essa é a realidade, não há renda. O governo não gera renda. O governo recolhe impostos e quem paga os impostos é a população. Né? Mas por intermédio das empresas. Então a gente sabe, isso é uma obrigação. É duro, você vende às vezes fiado, não recebe, vende a prazo, não recebe, mas o imposto tem que pagar, mesmo daquilo que você vendeu. Você está em crise, não está conseguindo vender, mas chega no final do mês, você tem que honrar os seus compromissos, tem que pagar os seus fornecedores, tem que pagar os seus colaboradores. Não é fácil, não é fácil. Né? Carga tributária é pesadíssima, a gente sabe, eu sei de tudo isso, mas nós temos exemplos de sucesso aqui em Ubatã, na nossa cidade também. Pessoas que conquistaram seu espaço. Podia citar muitos nomes aqui, muitos nomes, mas começaram do zero. É um país da oportunidade. O nosso país ainda é um país da oportunidade. Nós louvamos a Deus por isso. Temos liberdade de culto religiosa. Não é? Temos o que precisamos, vamos para onde quisermos aqui, qualquer lugar. Vou viajar, eu viajo em paz, você viaja em paz. Não tem problema. Lógico, tem a criminalidade. Como eu falei, ninguém é perfeito. Temos problemas, muitos problemas, que precisam ser resolvidos. Mas não tenho dúvida que depende só da gente para resolver. E o que eu quero dizer é que o sol nasceu para todos. O sol nasceu para todos. Né? Se você tem um sonho, cada um de nós que quer ser um empresário, que quer ser um comerciante, seja lá do que for, tem um sonho, sonhe, mas lute para colocar ele em prática. Porque, como eu falei, o sol nasceu para todos. E tudo é possível para aquele que crê, já diz a palavra, né? Tudo é possível para aquele que crê. Não desanime, é isso que eu digo, não desanime, continue lutando. Tem muitos exemplos aqui na cidade de pessoas de sucesso, como eu falei. Não baixe a guarda. Tente sair dessa crise com as finanças equilibradas, isso é importantíssimo. As finanças equilibradas. Porque na hora que vem a bonança, você vai surfar de boa. Você vai alcançar o seu sucesso. Então, essa é a minha palavra de apoio e dizer que há esperança sempre. Há esperança sempre. Bom, nós conversamos com o senhor Rui Bejuino, a princípio, também é um quadro de homenagear os empresários em vida. Parabéns pelo trabalho que o senhor tem deixado, o legado que o senhor tem deixado junto com o seu irmão, seu Val, mas também eu preciso citar, no município de Ubatã existe uma justa homenagem, acho que ainda é muito pequeno para o que ele representava e que representa, porque o legado não se apaga, do seu pai, o seu Jeová Bejuino, que de certo modo é a principal influência. Eu lembro que todas as vezes que eu estive nessa indústria, eu conversava com ele, ainda era num outro espaço, ele sempre contava as histórias de como começou. Isso é muito satisfatório. Então, parabéns ao senhor, à sua família e o legado que o seu pai deixa não só para os senhores, mas também para todos os baianos. Você citou meu pai. Meu pai é o meu exemplo de vida, Garcia. É o meu espelho, o meu, tenho certeza que dos meus irmãos também, de muita gente. Eu digo isso porque em vida era isso que ele proporcionava. Uma pessoa alegre, pronta para ajudar, sempre pronta para colaborar, não é? Sempre falando coisas boas, um excelente pai, um excelente avô, não é? As noras todas gostam dele, todo mundo. Então, é o exemplo de vida para mim, para meus irmãos, para os netos dele também. Né? E uma saudade que nós sentimos que não é fácil. Né? Mas ele combateu o bom combate. Obrigado pela participação, senhor Rui. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, Garcia. Grande abraço.